Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos no ar com o programa Oitavo Dia. Quando você participa da Santa Missa, você entende, conhece cada rito, cada procedimento que você acompanha ali, você sabe a profundidade que cada gesto traz? Bom, o Padre Paulo Ricardo está conosco numa sequência da Santa Missa, justamente para nos explicar, né, Padre Paulo, para que nós participemos da nossa santa celebração com mais profundidade. É isso mesmo, nós já estamos a uma série de programas falando da missa parte por parte. E é importante que você saiba que o intuito desses programas é fazer você conhecer o missal, ou seja, aquilo que é a norma da igreja, aquilo que nós temos como verdadeiramente norma para o dia a dia. Algumas pessoas querem que eu dê ideias novas, criatividade para a liturgia, mas não é esse o intuito do programa. Se a gente, até mesmo para poder aplicar no dia a dia, nós precisamos conhecer a norma, aquilo que está no missal e que é o caminho de celebração da missa para todos nós. Padre Paulo, no programa passado nós falamos sobre o Glória, né? Aprendemos muito sobre essa oração a Jesus Cristo. E agora, a partir do Glória, nós temos o Oremos, é o próximo passo? É isso mesmo. Esse oremos, o oremos inicial da missa, é chamado de coleta, ou também oração do dia. Por quê? Porque dos 3 oremos da missa, esse é o mais importante, não é? Então, não sei se as pessoas têm noção disso, não é? Durante a missa, nós temos orações que são fixas, a parte fixa da missa. Por exemplo, o Glória é uma parte fixa, o Glória é sempre o Glória, não é? Por exemplo, o Senhor tem de piedade de nós, o Kyrie eleison, é uma parte fixa da missa. Mas existem partes variáveis da missa. Dentre estas partes variáveis, os 3 oremos são aqueles que caracterizam melhor a missa do dia. A gente tem essa coleção de 3 oremos para aquela missa naquele dia. Então aqui isso nos dá a ocasião de falar um pouco e ter um pouco uma noção de calendário litúrgico, não é? Existe no início do missal o calendário romano, que são as normas universais, não é? Para todo o rito latino e o que é que nós devemos seguir por este calendário romano. Foi assinado pelo Papa Paulo VI no dia 14 de fevereiro de 69. Ele explica o ano litúrgico, porque durante o ano litúrgico existem festas mais importantes e festas menos importantes. E é a partir deste ano litúrgico, dividido em tempos fortes, não é? Páscoa, Quaresma, Natal, Advento, etc. É a partir deste ano litúrgico que nós, então, montamos o calendário. Além do calendário normal dos tempos, não é? Litúrgicos, os tempos fortes, os tempos da graça, nós temos também a festa dos santos, não é? Que segue o calendário cíclico anual, não é? Do ano solar, ou seja, os dias do mês. Então, esses 2 ciclos, digamos assim, o ciclo do tempo litúrgico e do calendário dos santos, são como que 2 calendários que às vezes batem um com o outro, não é? Então, por exemplo, algumas pessoas perguntaram este ano por que é que ninguém comemorou a festa de São Francisco, não é? Um santo tão importante, dia 4 de outubro, por que é que ninguém lembrou de São Francisco? Acho tão triste isso, Padre Paulo. As pessoas vieram reclamar, mas não é. É que São Francisco esse ano caiu num domingo. E dentro do calendário litúrgico, o domingo do tempo comum é mais importante do que a festa do santo. Então, por isso, neste ano, São Francisco não foi celebrado, a não ser naquelas igrejas que são dedicadas a São Francisco, ou que têm especial devoção a ele. Mas vejam que existe um calendário litúrgico. Então, é importante você saber que o padre, ele não pode escolher qualquer missa, né? Vamos celebrar uma missa com intenção pela família. Tudo bem, a intenção pode colocar, mas o formulário da missa nem sempre pode ser escolhido. Às vezes, ele é determinado. Como que a gente sabe disso?
a gente tem que olhar numa publicação chamada Diretório Litúrgico. O Diretório Litúrgico é um livro que é publicado todos os anos e que tem ali o calendário litúrgico para aquele ano. Porque alguém que estudou, que sabe quais são as normas, não é? Viu as precedências, viu qual a festa é mais importante, viu que festa é que precede a outra. Então montou aquele calendário e está aí à disposição para vender nas nossas livrarias. Se você quiser, o calendário, o Diretório Litúrgico de 2010 já está à disposição nas livrarias católicas. Qualquer leigo pode acompanhar e Qualquer ter leigo acesso. pode comprar esse Diretório Litúrgico, não é? Que aqui no Brasil é sempre publicado o calendário do ano, mas também uma lista de endereços das dioceses do Brasil inteiro, né? Com o nome dos bispos, das dioceses, as datas de aniversário dos bispos, etc. É uma publicação que junta a questão de endereços atualizados e o calendário daquele ano. É bastante prático que estejam as duas coisas juntas. Dentro ainda desse diretório, só para a gente fazer uma diferenciação e entender. A gente vê que tem algumas Bíblias que elas trazem aqueles anos A, B e C. Tem a ver isso? É a mesma coisa? Não é? Também isso tem algo a ver com o Diretório Litúrgico, porque são os ciclos de leituras, a respeito dos quais nós iremos falar quando falarmos das leituras, não é? Agora, para escolher os oremos da missa, não é? O padre, a equipe litúrgica tem que consultar o Diretório Litúrgico para saber qual é aquela missa do dia. Existem missas que não podem ser substituídas e quem rege isso é o calendário romano, que está no início do missal, né? Uma tabela dos dias litúrgicos segundo a ordem e a precedência. Então, por exemplo, o dia da Páscoa, né? O dia da Páscoa, naquele dia não se celebra mais absolutamente nada, né? Veja, por exemplo, até mesmo com a morte do Papa João Paulo II, não é? O Papa, ele morreu na 8ª de Páscoa. Não se podia, por exemplo, no domingo seguinte, celebrar nada de funeral, porque nós estamos na 8ª de Páscoa. Até mesmo o Papa, não é? O Papa deixa o lugar para a Páscoa de Cristo, que era mais importante para ser celebrada. Então teve que se esperar dias para ter dias disponíveis no calendário para se fazer as exéquias do Papa João Paulo II, além do fato de que, de fato, devia se esperar também pelas próprias normas dos funerais do Papa. Mas para dizer, nem mesmo a morte de um Papa, né, é tão importante que ponha de lado o calendário litúrgico. Acho que muita gente não faz ideia dessa riqueza toda, né, Padre Paulo, da nossa Exato. igreja. Então, a gente tem que saber isso. Para escolher aqueles oremos da missa, o padre tem que olhar o diretório litúrgico. Porque existem dias em que ele pode substituir por outro, existem dias que ele não pode substituir por outro, né? Então, aí vem esse primeiro oremos. Esse primeiro oremos é chamado de coleta. No missal, você vai encontrar a palavra oração do dia. É a oração que dá mais ou menos a tonalidade da missa daquele dia. Mas o nome coleta é mais tradicional e é mais conhecido, que aqui é coleta. Coleta aqui não quer dizer que nós vamos passar a sacolinha naquele horário. Coleta quer dizer que aquela oração ela recolhe as intenções da Assembleia. O padre diz, oremos, e faz um momento de silêncio. Naquele momento de silêncio, as pessoas colocam suas intenções, não é? Às vezes a gente desacostumou de ter silêncio na missa, não é? Eu me lembro de uma cena, foi no Dia Mundial da Juventude, em 1997, né? O Papa João Paulo II já estava dando sinais de que a saúde dele não estava muito bem, né? E o Papa então disse, oremos, né? Prions le Seigneur, em francês, e ficou em silêncio. De repente, um padre lá que estava concelebrando ficou agitado. O Papa deve estar passando mal, está acontecendo alguma coisa, não é? O Papa não está bem.
Por quê? Porque ficou aquele momento de silêncio imenso. Não, o Papa está rezando, rapaz. Deixa o Papa rezar. Não é? Oremos. É para rezar em silêncio. Aquele silêncio ele é previsto. Não é? Porque ali ele está recolhendo as orações. Não é? A gente pode até imaginar os anjos passando no meio da Assembleia e recolhendo as orações no coração dos fiéis para depositá-las no altar de Deus. Essa é a coleta. Que bonito. Tudo sendo coligido ali, reunido para se apresentar ao Senhor. Tem algumas comunidades, inclusive, que colocam aquelas intenções justamente nesse momento da missa, né? Porque a gente vê, assim, de todas as formas. Antes de começar, ou logo no começo, logo depois que se faz em nome do Pai. Esse seria o momento certo de colocar aquelas intenções que as pessoas anotam para... Na verdade, não existe dentro do ritual da missa um local previsto para o anúncio de intenções. Isto é uma tradição um pouco brasileira. Por quê? Porque o brasileiro, se não ouvir o comentarista anunciar que a intenção é aquela, ele acha que a missa não vale. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? As intenções são publicadas no jornalzinho da paróquia. Se você quiser saber qual é a missa do dia, está lá no jornalzinho da paróquia. Ninguém anuncia nada. Né? Na maior parte dos lugares não há um anúncio de intenção do dia. Aqui no Brasil se colocou essa realidade dentro da missa, mas não é o correto pelo missal. Então, quais seriam as alternativas? As alternativas seriam, ou se colocam as intenções fora da missa, isso quer dizer, antes de começar a missa, alguém vai lá e diz: a Santa Missa hoje será celebrada nas seguintes intenções, e lê a lista. Parou a leitura? Silêncio, e se espera então o começo da missa, quando irá iniciar a missa com o canto de entrada. Né? Ou então, uma outra alternativa seria, se as intenções não forem excessivamente numerosas, poderia se adaptar, mas com muito cuidado aqui, na oração universal. Mas por que eu digo com muito cuidado? Oração dos fiéis. Com muito cuidado porque a oração dos fiéis deve ser universal. Então, por exemplo, rezemos por todos os enfermos. E a nossa comunidade, de forma especial, lembra fulano e beltrano. Mas tem que ser universal primeiro. Né? Rezemos por todos os falecidos. De forma especial recordamos, né, outro nome. Mas também, digamos assim, isso é uma adaptação. Não é né? previsão. Tem um perigo de forçar, né, e perder o caráter de universalidade da oração universal. Então, com muito cuidado. Principalmente quando as intenções são numerosas, o melhor é anunciá-las fora da missa. Mas, padre, é proibido colocar aqui no Oremos? Veja, não é previsto colocar aqui no Oremos. O que é previsto aqui é um silêncio. Não é? E a gente tem que até mesmo exercitar a fé, de entender que Deus está ouvindo a nossa oração. Não é? Por exemplo, uma pessoa uma vez veio me reclamar: padre, não anunciaram o nome da pessoa. Não é? Não anunciaram porque, sei lá, esqueceram de colocar na lista. Mas o padre estava rezando a missa por todas as pessoas que estavam no livro, anotadas lá no livro. E ela estava anotada no livro, só não foi pronunciado. A pessoa pulou na hora de ler, sei lá, um erro, uma fatalidade. Então não valeu. Não valeu o quê? Ou seja, o padre pôs a intenção. Você que precisa ouvir ou é Deus que precisa ouvir? Quem que tem que ouvir a intenção? Né? Então, existe uma coisa de exercício da fé também. Agora, claro, aqui eu não estou... Novamente, é muito importante recordar isso. Não estou aqui mandando na paróquia de ninguém. Nós estamos fazendo um estudo daquilo que é o missal. Não é? Mas eu li em tal livro de tal liturgista. Eu não estou estudando o livro de liturgista. Eu estou estudando missal. No missal não existe lugar para essas intenções, a não ser que sejam verdadeiramente intenções para serem colocadas no cânon,
etc. Mas isso nós veremos depois. Então, Padre Paulo, vamos fazer uma pausa para a gente continuar, né, o estudo do missal e da nossa celebração. Nós voltamos daqui a pouco, então, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Oitavo Dia. Acesse o nosso blog, mande suas dúvidas, suas perguntas e, na medida do possível, o Padre Paulo Ricardo vai responder pelo nosso blog, pela internet. Padre Paulo, vamos continuar a falar sobre o Oremos, porque nós tiramos várias dúvidas, né? Mas falta a gente ainda conhecer um pouco mais sobre como é feito, como é formado a oração do Oremos. Isso. É interessante que o Oremos, ele tem toda uma forma de rezar que deve inspirar até mesmo nossa oração privada. Não é? Qual é a forma cristã de rezar? Não é? Como é que deve ser uma oração cristã? A gente às vezes vê pessoas formulando orações de um jeito que a gente vê que aquilo não inspira piedade, não é o jeito cristão de rezar. Não é? A pessoa vai e escreve uma oração e aquela oração parece mais um recado. Não é? Diz assim: Senhor, que nós saibamos acolher o irmão necessitado, etc. e tal. Quer dizer, você está falando com Deus, você está falando com a pessoa que está lendo a oração. Você está dando um recado para a pessoa, você está fazendo uma homilia, não é? E fazendo de conta que está falando com Deus. Não é isso? Porque, Senhor, que nós assumamos cada vez mais o compromisso com a pastoral do dízimo. Quer dizer, isso não é uma oração. Isto é uma oração recado. É uma indireta, né? É uma indireta. Você está dando uma indireta para a pessoa que está lá rezando e diz, desconfia, você tem que pagar o dízimo. Né? Então, esse não é o tipo de oração cristã. Como é a oração cristã? A oração cristã, ela se move no presente, no passado e no futuro. Ela é sempre assim. Ela recorda a Deus o que Deus fez no passado. Apresenta para Deus o presente e pede algo para o futuro. Essa é a dinâmica passado, presente, futuro. Vou pegar um exemplo bem concreto. Né? O último domingo do ano litúrgico, né? É o domingo de Cristo Rei. Então, olha só a coleta, o oremos do dia, a oração do dia, do domingo de Cristo Rei. Ele diz assim: Deus eterno e todo-poderoso. Até aqui é um vocativo, né? Dizendo que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. É um passado. Ou seja, desde toda a eternidade, quando Deus pensou o mundo, quando Deus quis fazer o mundo, Ele pensou que esse mundo seria restaurado por Cristo, Rei do Universo. Então nós estamos recordando o que Deus quis fazer. Estamos recordando o projeto de Deus no passado. Aí vem: fazei que todas as criaturas, libertas